Meus irmãos, eu recebi com alegria o convite do pastor Reinaldo para estar aqui neste dia, já que ele viajaria para a Colômbia. Aliás, é o país sul-americano que mais toca em meu coração, depois do Brasil, naturalmente. Porque o que a Colômbia fez em relação ao Chapecoense, enchendo o estádio para homenagear os mortos naquele terrível acidente com o time de Chapecó, me comoveu. Daquele dia em diante, meu coração se moveu para a Colômbia. Eu torço que a Colômbia se vá bem na Copa do Mundo, sabe? Lógico que quando o Brasil joga com ela, eu torço pelo Brasil. Mas a Colômbia tem a minha simpatia, com certeza. Porque aquele povo foi solidário com a Chapecó. E mais, vocês sabem que deram o título sul-americano a Chapecó, sem que houvesse o jogo. Coisa linda, não? Foi muito bonito aquele gesto. E Deus abençoe o trabalho do pastor Reinaldo. Meus irmãos, os meus contemporâneos, os meus coetâneos, isto é, da mesma idade, ou que viveram na mesma época, estão indo embora, um por um. Pastor César Tomé, pastor Orivaldo Pimentel Lopes, pastor Arthur Gonçalves, pastor Rubens Lopes, pastor Reis Pereira, estão indo embora. Então, o que fiz agora? Eu consigo fazer amizade com pastores jovens, porque a probabilidade de perdê-los é muito menor. O mais comum é que eu vá antes. E um dos amigos jovens é o pastor Reinaldo. Nós temos uma diferença de 50 anos. Eu tenho 91, ele 41. E fizemos uma série de 8 mensagens, gravamos na Rádio Transmundial, 8 entrevistas sobre diálogo de gerações. Diálogos entre pastores de gerações bem distantes. Foi uma experiência muito boa. Ele passava lá em casa, ou íamos com o meu carro, ou íamos com o carro dele. Eu sei que íamos até a Rádio Transmundial, lá perto do aeroporto de Congonhas, para as gravações. Logo, logo estarão disponibilizadas. E esperamos que muita gente tenha oportunidade de ouvir. Falei com toda a naturalidade, toda a espontaneidade de toda a minha vida, desde a infância, desde que nasci, até hoje. E o que o Evangelho e a graça têm constituído na minha vida. Aceitei o convite dele, portanto, alegremente. Aqui estive na organização desta igreja. E algo diferente aconteceu naquele culto. Houve 2 mensagens ao mesmo tempo. Lembram-se? Pastor Fausto e eu. Não é verdade? Falamos em aspectos da igreja naquele culto. Quem se lembra? Levante a mão. Olha, 1 só, 2, 3. Os outros estão esquecidos. Ô, gente esquecida, não é? É que come demais. Eu cheguei aqui, já vi o café ali fora. É um verdadeiro almoço o café. É uma coisa impressionante. Aliás, como se come nas igrejas evangélicas? Já repararam? É muita coisa. Mas é seguindo o modelo do Novo Testamento. Sobre a igreja de Jerusalém, que chegou a ter uns 10 mil membros antes da grande perseguição em que a igreja foi espalhada, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comer juntos é uma prova de amizade. Essa singeleza significa um coração sem pedras, sem peso, sem mágoa, sem ofensa. Isso é que é singeleza de coração.
Mas o meu assunto hoje é uma igreja para o século 21. Sim, essa igreja Batista 21. Eu acredito que o nome vem do fato de ela ter sido organizada e aqui estar no século 21. Século que estamos vivendo. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas ideias. Mandei a pedido do pastor Reinaldo o roteiro para o estudo nos grupos durante a semana. Deixei 3 cópias aqui para aproveitamento nos grupos, exatamente tratando deste tema. Meus irmãos, este ano ocorreu mais um congresso da Aliança Batista Mundial. E naquele evento foi anunciado o tema geral dos batistas em todo o mundo até 2033. A igreja em todo o globo, na missão global de Deus, que é a reconciliação em Cristo, dentro do movimento chamado Acts 2 Movement, o movimento Atos 2. O secretário-geral da Aliança Batista Mundial, que é a entidade que coordena, que reúne fraternalmente todos os batistas do mundo, Dr. Elijah Brown, ele escreveu que nós nos pertencemos como família de Deus, porque pertencemos a Jesus. E desafiou os batistas de todo o mundo, e a nós chega seu desafio, porque pertencemos a Jesus, somos chamados a permanecer e a atuar juntos. Ele usou 3 palavras, 3 substantivos: convicção, compaixão e coragem. Mas eu quero acrescentar mais um elemento com a letra C. Eu quero acrescentar comunhão. Todos esses substantivos começam com a letra C. Eu quero refletir com essa igreja, que vi nascer por obra do Senhor, Igreja Batista 21, sobre esses elementos indispensáveis ao cumprimento hoje da missão. Disse o irmão Joia Júnior, falecido também, meu contemporâneo e coetâneo, ele disse num sermão da Convenção Batista Brasileira em Brasília, que a igreja é tanto mais para frente, quanto mais olha para trás. Isto é, para o modelo do Novo Testamento. Então, como era a igreja no século I? Como era a igreja? Eu começo, meus irmãos, com convicção. Convicção. A igreja há de ter convicção de sua fé em Cristo. Porque a igreja provém de nossa confissão de Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Vejam a confissão que Pedro fez quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Lá nas partes de Cesareia de Filipe, lá em cima, na Palestina, mais perto da Síria, do Líbano. Lá chama-se hoje Bânias. Já estive 11 vezes em Israel, eu já visitei lá, me lembro direitinho como é lá. Bem, Jesus perguntou, e disseram, bem, uns dizem que tu és João Batista, que tu és um dos profetas, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, representando os discípulos, e naturalmente em consonância com o que criam e pensavam, ele deu essa resposta que está em Mateus 16, 16. Queira reproduzir esse texto? A nossa irmã, está aqui. Vai aqui. Ok? Mateus 16, 16. Aliás, o texto todo começa lá no versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem?
E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, o que está escrito aí? Vamos dizer juntos? O Senhor é o Cristo, isto é o Messias prometido. Cristos é o mesmo que Messias, aquele que é ungido, é o Rei. E é Jesus, é o Salvador. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe que porque o peixe é o símbolo do cristianismo, mais até do que a cruz, por que será que o peixe é? Porque a palavra peixe em grego, ictis, tem exatamente as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Quando os cristãos, no tempo de perseguição, se encontravam, eles com a sua bengala, com seu cajado, desenhavam no chão um peixe. Aí o outro era cristão também, se abraçavam e se beijavam. Nós somos de Jesus. Eu também sou de Jesus. Christos, ictis, Jesus Christos, huios, Filho de Deus, soter. Cristo, Filho de Deus, Salvador. Meus irmãos, essa é a nossa confissão. E por essa confissão nós vivemos e nós morremos. Nós podemos ser perseguidos e mortos, assassinados por essa confissão. Mas não há outro jeito não. Ou confessamos a nossa fé, vivemos por ela e estamos prontos a morrer por ela, ou não vale a pena sermos cristãos. Só receber as benesses da fé cristã, a comunhão que o Senhor nos permite, é muito fácil. Ser crente aos domingos é facílimo. Ainda mais num país como o nosso, que não há perseguição. Entretanto, viver segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e confessar que Jesus é Senhor, isso exige realmente fé. Por exemplo, porque Paulo, alcançado pelo amor de Deus, sequestrado por Jesus, no caminho de Damasco, quando ia perseguir os cristãos, prendê-los, trazê-los presos a Jerusalém, com autorização dos seus superiores. Jesus lhe apareceu ao meio-dia, com uma luz mais brilhante do que a do sol. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, quem é, Senhor? Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele creu em Jesus. A sua vida foi transformada. Ele começou a evangelizar em Damasco. Foi perseguido em Damasco, pelos judeus naturalmente. Porque ele deixara a fé judaica, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele vai ter de fugir no cesto. Lembram-se? Desceram dentro de um cesto, no muro. Mas ele continuou pregando o evangelho. Foi a Jerusalém e lá a igreja não queria recebê-lo. Ele, cristão, deve estar fingindo. Ele quer vestir a capa de cristão para conhecer-nos melhor e nos prender. Foi preciso que alguém fizesse uma intervenção. Quem foi que fez a intervenção? Integrando Paulo à igreja de Jerusalém. Barnabé, filho da consolação, filho da profecia, filho da exortação. Eu gosto daquele hino Barnabé, vocês conhecem, né? Não fica bem, a gente passa bem, e outro carecia. Ainda mais quando se ele não se faz. O seu amor de Cristo, no compromisso, o que tinha e repartiu.
era o seu nome. Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E aquela estrofe que fala da conversão de Paulo, da integração dele. E quando Paulo se converteu, então vamos cantar essa. E quando Paulo converteu-se a Cristo, e faltou amigo. Ele forte em abrigo. No amor de quem almas, mesmo um pastor de homens, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Barnabé, Paulo foi integrado. Então, ele disse, olha, podem aceitar este homem, ele é de Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. Ele confessou a vida a Jesus. Confessou a sua fé em Jesus. Sim, meus irmãos, convicção. A igreja foi fundada, portanto, sob convicção, não sob opinião. Eu acho que Jesus é isso e aquilo, eu acho que é um filósofo, eu acho que é um profeta, eu acho que é um homem piedoso. Não, Jesus é Senhor e Salvador. A igreja do século XXI tem que afirmar isto, a todo custo. Como pessoas já foram fuziladas por causa de sua fé. Depois da Revolução, por exemplo, cubana, cristãos foram levados ao paredão. Uma vez um cristão estava lá para ser fuzilado e o seu executor perguntou, você está preparado para morrer? Ele disse, eu que pergunto a você, você está preparado para viver? Eu estou preparado para morrer, que eu creio em Jesus. Recebeu um tiro e morreu, mas foi para junto de Jesus. Precisamos de convicção neste século XXI. E há um cristianismo cheio de mimimi hoje, politicamente correto, mas não espiritualmente correto, que nega a fé, que se assemelha ao incrédulo, que se ri das piadas indecentes do incrédulo, que se identifica com os negócios escusos do incrédulo. Isso não é cristianismo. Você tem que ter identidade, tem que ter convicção. Eu creio em Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Eu não me pertenço, eu pertenço a Ele, como foi cantado hoje. Nós somos do Senhor. Como diz aquele hino, agora garanto que esse não conhece. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus. Não quero falhar, mas quero andar e viver com Jesus. Eu não quero falhar, eu quero falar, mas não só falar. Eu quero andar e eu quero viver com Jesus. Esse é o cristianismo para o século XXI. Precisamos de crentes que sejam mensagens ambulantes, itinerantes, caminhando pelos trilhos e pelas estradas deste mundo, anunciando que Jesus é Salvador. Então, a igreja precisa disso. Agora vejam este Saulo, convertido, agora ele humildemente pedem que lhe chamem Paulo. Paulo significa pequeno. Daí que a gente usa a expressão paulatinamente, quer dizer, aos poucos. Paulo, pequeno. Grande é Jesus na minha vida. Grande não sou eu. É Jesus. Vejam o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. O pessoal da mídia sofre comigo nas igrejas. E porque, mas eu dou um tempinho sempre para acharem.
Olha lá o que está escrito. Por favor, vamos ler isto? Leiam por gentileza. Leiam forte, vocês não são muitos, leiam. Eu sei em quem tenho crido. Não é em que tenho crido. Nós não cremos numa filosofia. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos em uma bandeira. Nós cremos numa pessoa, na verdade encarnada, que é Jesus. Então, temos de confessar a Cristo. Jesus disse, aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, convicção importante neste século 21. E você tendo convicção e sabendo por que crê, você vai ter condições de falar a outros. Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 3,15. Olha como é importante o conhecimento de Cristo, o conhecimento dos ensinos de Jesus, conhecimento da nossa fé, porque você crê. Olha lá, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor, não César, é Senhor, Kyrios, é Jesus que é Senhor, no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão. A razão é logos, é conhecimento. Você tem o conhecimento pessoal de Cristo e há de falar, articular a sua fé. Eu sei em quem tenho crido. Vocês sejam sempre preparados porque creem. Sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. E olha que começava a perseguição em Roma. Nero havia incendiado a cidade e atribuído o incêndio aos cristãos. E eles foram então condenados, eles eram untados de combustível e acesos para iluminar o Coliseu, iluminar outros ambientes. Então essa perseguição vai chegar até vocês. Pedro está escrevendo aos cristãos da Ásia Menor. A perseguição vai chegar aí, mas sejam preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança. Então, convicção. Um crente que não tem convicção de sua fé é um crente que não testemunhará de Jesus, não resistirá à perseguição, vai negar a sua fé, vai morrer. Eu estive no Japão pela primeira vez em 1970, no Congresso da Aliança Batista Mundial. E uma das cidades que visitei, depois de estar em Tóquio, no Budokan, onde houve o congresso, foi Kyoto. Eu estive lá, uma cidade milenar, e havia uma exposição de história cristã. Veja só que privilégio eu tive. A exposição da história do cristianismo no Japão. O cristianismo entrou no Japão em 1500. Por um missionário católico. Em 1550, havia no Japão 1 milhão de cristãos. Mas houve um problema da balança comercial, de negociação entre o Japão e Espanha, Japão e Portugal. E os japoneses se julgaram prejudicados por esses governos, na balança comercial, na negociação. Então resolveu o Japão mover uma grande perseguição aos cristãos. Você sabe quantos cristãos morreram crucificados? 800 mil. 800 mil. Em Kyoto, isto a história japonesa conta, não é a história do mundo ocidental, não é a história de americanos ou ingleses, é a história que japoneses contaram e eu vi com os meus olhos. 2 adolescentes foram trazidos perante as autoridades. E aí foram arguídos, lá em Kyoto. Vocês
creem em Jesus como Salvador, vocês são cristãos? Somos. Se vocês mantiverem a sua fé, vão morrer. Mas se vocês disserem que não creem, vocês vão viver. As mães desses rapazes se aproximavam deles para falar no ouvido deles. Filhos, neguem por um pouco, vocês têm muitos anos de vida, depois vocês se arrependem e voltam. Não, mamãe, não negaremos. Outra vez as autoridades perguntavam, então vocês meninos, são cristãos ou negam, deixam o cristianismo? Nós somos cristãos. Eles cortaram as orelhas deles. Eles foram levados numa carruagem por toda Kyoto, que se parece, de certa maneira, com Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Tem morros. Então, dentro de uma carruagem, durante horas, percorreram todos aqueles montes até voltarem ao mesmo ponto do julgamento. E agora eles, sem as orelhas, as autoridades falaram mais alto. Mas as mães se aproximaram e falaram bem pertinho do furinho do ouvido. Filho, deixa a fé por um pouco só. Depois você pode crer de novo e continuar cristão. Não, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Jesus não se negou. Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou negar Jesus, que nunca me negou, nunca falhou comigo. Eu afirmo a minha fé. E foram arguídos outra vez. Vocês creem em Jesus? Vocês são cristãos? Somos. Aí foram condenados a viajar 1000 quilômetros até Nagasaki. Uma carruagem. Não havia automóvel. Foram levados. Lá outra vez arguídos, magrinhos, febris. Então vocês creem em Jesus? São cristãos? Somos. Foram mortos numa fogueira. Mas eles, olhando para os céus, entregaram o seu espírito a Jesus, o seu Senhor. Isso é ser cristão. Está pronto para viver e morrer por sua fé. Portanto, convicção é muito importante. E o afirmar viver nossas convicções, nós aprendemos juntos, no estudo da palavra. Vocês estudaram na escola dominical, que vocês estudam nos pequenos grupos, a palavra nos ensina a ser firmes. A palavra. Portanto, estudar a palavra de Deus é cada dia conhecer mais. O que Pedro diz ao anunciar o fim do mundo, o fim de todas as coisas. O último versículo de 2 Pedro 3 é o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Você tem que conhecer mais, saber mais. Por exemplo, vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é pastor aqui? Quem é com o Sagrado Ministério? Alguém? Hein? Está lá. O senhor está livre desta pergunta. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? Hein? Hein? Não, eu estou dizendo quantas. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? Eu uma vez preguei sobre ser cristão. E eu preguei numa igreja Bola de Neve, lá em Atibaia. Eles me convidaram e eu fui. Bola de Neve, que era gente estuda, viu? Que era juventude, impressionante. Bem, quantas vezes? Não sabem, que vergonha. É mesmo? Procurou aí na referência. Tá certo. Sabida, ela não só canta bem, não, ela sabe bem procurar. São 3 vezes, gente. Primeiro, em Atos, quando os discípulos conheciam tanto a palavra e pareciam tanto com Jesus, foram chamados de cristinhos. A palavra cristianos significa pequenos cristos. Mais tarde, Paulo vai testemunhar perante Agripa, perante Festo, e um deles vai dizer a Paulo,
quando Paulo dava o seu testemunho do seu encontro com Jesus, por um pouco me fazes um cristão. Aí Paulo disse, se isso acontecesse, que todos se tornassem como eu, menos essas cadeias, ele estava preso, estava algemado. Cristão. Outra vez é em Pedro, quando Pedro diz que ninguém sofra como ladrão, como assassino, como mentiroso, como quem se mete na vida alheia. Mas se sofrer como cristão, regozije nisso. Portanto, cristão que crê em Jesus, cristão que se parece com Jesus, cristão que dá testemunho de Jesus, cristão é que está pronto a morrer por Jesus. É cristão para o século 21. Então, eu estou pregando para o século 21. Eu sou do século 20, não é? Eu nasci em 34, portanto, há muito tempo. Será que há alguém mais velho do que eu aqui? Quem tem mais de 91 anos? Alguém? Pois eu tenho 91, hein? Quanto é que ele tem? 93, que beleza. Meu amigo, meu coetâneo, quer dizer, tem a mesma idade. Seja bem-vindo a esse lugar. Nós podemos testemunhar, mas a segunda palavra que eu quero trazer-lhes é a palavra comunhão, que eu acrescentei às 3 que o Elijah Brown formulou para mostrar o ideal batista no mundo para até o ano 33. Comunhão. Meus irmãos, o que é comunhão? Não é você estar em casa, ouvindo a mensagem e os cânticos na telinha do telefone ou do computador. Isso não é comunhão. Você recebe a palavra é boa, mas você não está em comunhão. Comunhão é estar juntos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A palavra comunhão é koinonia, é estar juntos, é dar, receber, é abençoar, ser abençoado, é alegrar e ser alegrado, é consolar e ser consolado, é dinâmico. O conceito da palavra comunhão é dinâmico no Novo Testamento. Significa também cooperação, colaboração. Tudo isso é comunhão. É cooperação, é colaboração. Trabalhamos juntos. Não é? Então, isto é necessário para a igreja. O cristianismo não é uma religião de solitários, nem religião de conventos. Não, religião de misturar-se com gente, mas sendo gente de Jesus. Nós somos povo de Deus. Mas para nós mantermos alegria, comunhão, conhecimento, precisamos estar reunidos como igreja. Em igrejas medievais havia uma frase, logo acima do púlpito: aqui nós vimos adorar, daqui saímos para servir. Então, a igreja se reúne para aprender, para edificar-se, para confortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e depois sair para testemunhar durante a semana. Acende-se uma luz no domingo para brilhar a semana toda. Isto é muito importante. Não caiamos naquela condição que um autor ateu empregou. Ele disse que cristão é o que no domingo confessa os pecados da semana anterior e que vai repetir segunda-feira. Não é isso o cristianismo. Nikolai Alexandrovich Berdyaev, autor ucraniano, cuja cidade natal eu gostaria de conhecer, que é exatamente a capital da Ucrânia, Kiev. Ele escreveu um livro sobre da dignidade do cristianismo e da indignidade dos cristãos. Vamos ser cristãos dignos, cristãos de verdade. É isso, não apenas de palavra, não apenas de batismo, não apenas de carisma, mas cristão de vida, cuja palavra, cujo trabalho, cujo testemunho, cuja excelência do que faz e de como vive, revelem o amor e a beleza de Deus. O cristianismo é isso, precisamos estar em comunhão. Vocês estão aqui juntos em comunhão. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Veja, comunhão, eu estarei também.
Quantos somos aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28. Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Eu estou no meio deles. Então, uma marca da igreja do século XXI tem que ser a unidade. Mesmo nas catacumbas, reuniam-se os irmãos. Nas catacumbas de Roma, escondidos por causa da perseguição. Então, precisamos estar juntos. Juntos. Um crente sozinho se perde. Mesmo porque nós somos chamados ovelhas. E ovelha é o animal mais estúpido que existe. Se for deixado no lugar, não sabe onde achar água, não sabe achar pastagem, não sabe achar alimento. É estúpido. É como somos. Nós somos. Se não tivermos um pastor. E quem é o nosso pastor? O Senhor é o meu pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ah, meus irmãos, como precisamos desse pastoreio. Precisamos estar juntos. Ele nos quer no seu redil, para descansar, para ouvir a palavra. E depois, espalhados pelo mundo a testemunhar. Comunhão é marca da igreja do século XXI, como foi da igreja do primeiro século. Comunhão. Nós precisamos, então, estar em comunhão, unidos. Agora, aí nós sairemos para um testemunho eficaz. O que nos dá condições de dar um testemunho eficaz? O Espírito Santo. Vejam em Atos 1:8, o que Jesus diz aos irmãos, aos seus apóstolos e aos discípulos, a outros discípulos, inclusive irmãos dele e a mãe estavam lá no cenáculo. Quantas pessoas mesmo estavam no cenáculo? Durante 8 dias, 10 dias, dos 40 aos 50, no dia de Pentecostes. Quantas pessoas desceram de lá para testemunhar? 120. E eram apenas 11, a morte de Pedro, de Judas. Mas agora eles descem para dar testemunho. Jesus disse o quê em Atos 1:8? Leiam lá, por gentileza. Ora, estavam reunidos. Jesus disse que eles deviam estar em Jerusalém, em oração, esperando o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Estavam reunidos. É importante isso, o valor da comunhão, da reunião. Você que está em casa, assistindo este culto, você está assistindo. Aqui nós estamos adorando. É diferente. Você está ouvindo, nós estamos sentindo. Nós somos edificados pela presença dos irmãos, o sorriso dos irmãos, o abraço dos irmãos. Ah, como é bom estar na igreja. Você sabe, quando eu estou fora do Brasil, eu procuro uma igreja. Por exemplo, eu estava em Nova Delhi, na Índia. Eu sabia que não havia igreja evangélica lá, mas havia lá uma torre com uma cruz. Eu digo, é a igreja católica, vou entrar lá. Ela é cristã. Eu cheguei, não sabia falar a língua deles, mas orei ali, pedindo a bênção de Deus para a minha viagem, e depois para Cairo, depois para Atenas, depois para Londres, depois para Nova York, depois para o Canadá, para o Congresso da Aliança Batista Mundial. Mas eu orei ali. Quando eu vou a um lugar, eu vou a uma igreja. Aliás, Emerson Fosdick tem uma frase interessante. Tu mostras o teu caráter pelo primeiro lugar que procuras ao chegar a uma cidade. O jogador vai perguntar onde é o cassino. E assim cada um, de acordo com as suas preferências. A igreja é o lugar do crente. Eu estava numa cidade alemã. E
De manhã tinha livre o domingo, em Stuttgart. Não é Stuttgart, é Stuttgart em alemão. Eu então estava procurando, não havia ainda internet, né, num dia enorme, procurando o endereço de uma Freigemeinde, uma igreja livre, ou baptista, ou Frei porque está livre do governo, é sustentada pelo governo. A igreja batista é Freikirche, é uma igreja livre. Eu estou procurando quando vem um sujeito alto. Me perguntou, o que o senhor está procurando? Estou procurando o endereço de uma igreja batista. Me perguntou em inglês, eu respondi. Ele disse, eu vou para lá, eu levo o senhor. Gente, que beleza. Ele me levou no carro. E depois eu cheguei lá, e me apresentei, eu sou pastor batista lá de São Paulo, etc. Aí me convidaram a dar um testemunho, tinha levado por escrito um testemunho alemão. Dei o testemunho sobre a obra batista no Brasil, me aplaudiram em pé, os alemães. Depois, um médico disse, eu levo o senhor para o hotel. Ele, esposa e 4 filhos. Crente tem muitos filhos. Eu fico desconfiado da veracidade da fé de alguém quando só quer um. Porque os filhos são herança do Senhor. É bom ter filhos. Vocês têm quantos filhos? Débora, 2. Então, são esses? O noivo. E outro que mora. Ótimo. Então, filho é uma bênção. Nós tivemos 2 que a minha esposa não pôde ter mais. Nosso plano era ter no mínimo 4. Mas Deus nos deu uma família, 2 filhos nos deram 7 netos, os netos nos deram 17 bisnetos até agora. Então imagine se eu tivesse 4 filhos. É 30 e tantos bisnetos. Eu tenho condições de ser tataravô. Mas a minha primeira bisneta que casou não tem filhos, mas a segunda vai casar ano que vem, mora em Los Angeles. Eu espero que ela case, tenha filhos, para eu pegar nos braços um tataraneto ou tataraneta. E é bom demais. Família é coisa boa, gente. Família é coisa boa. Bem, a igreja é uma família. Eu cheguei lá na igreja em Stuttgart, era como se há muito tempo estivesse lá. Eu fui ao Japão, depois que eu estive em Kyoto, eu fui a Kobe, a Osaka, depois fui a Kobe, porque um irmão da igreja do Meyer trabalhava no navio da Petrobras, da Fronap, Frota Nacional de Petroleiros, e o navio ficara 4 meses num estaleiro em Kobe, onde há vários estaleiros. E ele frequentara a Igreja Batista de Kobe. Eu disse a ele, indo ao Japão, irmão Raimundo, eu vou visitar Kobe. E fui. Peguei no hotel o endereço da igreja em japonês, que eu não sei japonês. Peguei um táxi e cheguei lá. Cheguei, havia uma irmã americana, debaixo de uma árvore, ensinando um grupo de crianças. Eu me identifiquei e disse, o pastor da igreja está. Ele disse, ainda não chegou. Mas ele chegando, eu apresento ao senhor. Aí, uns 15 minutos depois, chegou o pastor. Eu ali, vendo a irmã ensinando as crianças. Chegou o pastor, ela pediu licença às crianças, foi lá e me apresentou. Eu sou o pastor de Lande, da Igreja Batista do Meyer, no Rio de Janeiro. Aqui frequentou o irmão Raimundo. E foi, sim, eu me lembro dele. Olha, pastor, aqui na igreja, de manhã o culto é só em japonês. Mas à noite, o culto é em japonês com tradução simultânea em inglês, com audiofones. Mas eu vou contar ao senhor a pregar agora de manhã, em inglês, e eu interpreto. Em 15 minutos eu tive que me preparar para pregar em inglês e ser interpretado pelo japonês. Eu preguei, o japonês me interpretou, não sei se ele pregou outro sermão ou interpretou mesmo, que a gente nunca sabe, ele falando japonês. Eu sei que a igreja ficou feliz da vida. Depois do culto, sabe o que fazem lá? Eles transformam os bancos em uma grande mesa. E as irmãs começam a trazer da cantina as comidinhas japonesas. Foi a primeira vez que eu gostei de comida japonesa. Primeira vez. Em Tóquio, no Congresso da Aliança, eu fui a restaurante italiano. Lógico. Não vou japonês. Mas olha,
eu vendo aquela gente comendo, eu junto ali, eles com pauzinhos, eu com garfo. Eu digo, meus irmãos, é como a igreja primitiva, em que comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu me sentia ali, japonês. Mas aí, no dia seguinte, eu fui almoçar na casa de um japonês, e meu irmão, a gente ia comer sentado no chão. E comer com o palitinho lá. Gente, chegou um missionário e viu a minha dificuldade. Ele então me falou assim, eu vou convidá-lo para ir lá para casa. Vou falar com o seu hospedeiro e eu vou. Aí falou, pastor, ficar lá em casa. Aí eu fui para casa de um missionário. Porque no dia seguinte, terça-feira, eu iria visitar a exposição internacional em Osaka. Fiquei lá. Aí fui à exposição, voltei à noite, tomei o trem de Osaka para Kobe. Cheguei na casa do missionário, tudo apagado. Quando eu abro a porta estava aberta. Aí, ela me disse, assim, eu já sabia que a minha hospedagem é em cima, no segundo andar. Aí eu subi. Quando cheguei lá, havia frutas me esperando, um bilhetinho. Pastor, nós esperamos o senhor até 10 para meia-noite. E fomos descansar. Mas lá embaixo só tem tudo. Tem feijão, tem arroz, tem carne. Eu desci, acendi o fogão, comi a comidinha, subi, comi as frutinhas, dormi. Gente, ser crente é muito bom. A gente tem a hospitalidade dos irmãos. Você, crente, em qualquer lugar do mundo que estiver, você vai ser ajudado e hospedado. Você não precisa de ter dinheiro para ir para o hotel. Você vai para a casa de um irmão, que a família de Deus é a mesma. Uma vez na Alemanha, nós fomos de Lausanne, o Congresso de Lausanne, em 1974. Eu estive lá, o primeiro Lausanne. E fomos de carro, 800 e tantos quilômetros, até Bochum, na Alemanha, onde está o famoso, digamos, telescópio, em Bochum. Fomos à Igreja Batista. Lá era dia de ceia. Então eu disse aos meus companheiros, éramos 4, quando entrei, olha, vamos lá para os primeiros lugares, porque era o cálice único lá. Entende? Um bebia, aí o diácono passa o lenço, entrega ao outro, eu digo, vamos para o primeiro lugar. E nos sentamos no primeiro lugar. Fomos apresentados como pastores brasileiros. Brasileiro era visto como muito pobre. Irmã, se eu beber água, mas está trazendo água para mim? Se trouxer um copo, vale 1 hora de pregação. A irmã pode pôr ali. Eu não tenho uma mesinha. Não, pode pôr aí embaixo mesmo. Meus irmãos, sentamos lá. Houve culto, pregação, não entendi nada. Eu não sabia ainda alemão. Aí começaram a servir, começaram de trás para frente. Nós fomos os últimos. Mas, gente, quando é irmão, não vai pegar nada, nenhum mal a gente. Uma beleza. Aí, quando íamos saindo, como brasileiro era visto como muito pobre, aquelas mulheres idosas começaram a pôr dinheiro no nosso bolso. E 5 marcos, e 10 marcos, e 20 marcos, e 50 marcos, e 10 marcos. Quando nós saímos, parecíamos um grupo de bandidos. Vamos conferir a féria, entendeu? Gente, levantamos 800 euros. Foi o suficiente para toda a passagem. Euros não, marcos, ainda havia moeda alemã. Então, aluguel do automóvel, combustível, a volta, alimentação da estrada. Como Deus é bom, gente. Como igreja, povo de Deus é uma bênção. Já preguei na Palestina. Deus é bom em todo lugar. A gente encontra espírito cristão. Os crentes tratam a gente como se fôssemos antigos conhecidos. Sempre que eu levava grupos a Israel, eu levava o grupo a Nazaré e a primeira igreja batista de Nazaré. Uma igreja que tem uns 350 membros. Judeus, árabes,
Entendeu? Aquela gente toda. Tem uma escola trilingüe que ensina em árabe, em hebraico e em inglês. Então, as crianças têm livros trilingües e aprendem a palavra de Deus. Com mais de 400 alunos, esse colégio batista, de Nazaré. O pastor já deve ter falecido, ele era bem idoso. Meus irmãos, que coisa boa ser crente. Comunhão, gente. Onde você for, procure uma igreja. Eu fui fazer um casamento em Cannes, na França. De um casal, ele filho de alemães, vocês conhecem, o Lucas Ebert, e ela alemã, nascida na Alemanha. Filha de pai alemão e mãe francesa. Por isso o casamento foi na França, porque a maior parte da família morava na França. E os alemães foram da Alemanha para a França para o casamento. Fizemos o casamento, eu preguei, e um pastor americano fez a cerimônia de compromisso e tudo. Depois fomos para a recepção, foi muito bonita. Recepção muito bonita. A noiva estava muito bonita, mas a cunhada estava mais ainda. Ela desfilava como se fosse uma dama, como se fosse a noiva, sabe? Bonita e bem vestida. Eu digo sempre, as sogras de casamento, não pretendo ficar mais bonitas do que a noiva. A noiva tem o direito de ser a mulher mais bonita daquela noite. Eu digo isso às sogras. Porque eu tenho reunião com os noivos e com as sogras. Eu recomendo as sogras. Vocês mais antigos sabem. Eu gosto de ter reunião com as sogras. Sogra é um caso sério, gente. Então, como é bom a igreja, a comunhão da igreja. Sim, meus irmãos, nossa convicção firme e inabalável no mundo e numa cultura líquidos, com problemas, incompreensões, zombaria e até perseguições. Zygmunt Bauman fala da cultura de hoje como líquida, o amor é líquido, as instituições são líquidas, mas a nossa fé tem que ser sólida, a nossa confiança sólida, porque nós estamos fundados na rocha que é Jesus. Meus irmãos, terceiro lugar, coragem. Sim, temos coragem. E essa coragem é posta em nosso coração pelo Espírito Santo. Qual foi o homem mais medroso entre os apóstolos? Quem foi que negou a Jesus? E disse que não conhecia Jesus, talvez tenha falado algum palavrão para não se identificar pela sua linguagem, que era de Cristo. Quem era ele? Pedro. O galo cantou, ele tinha negado 3 vezes. Medo. Só que esse mesmo Pedro vai ser o primeiro pregador do cristianismo, porque recebeu o poder, o dinamismo do Espírito Santo, que lhe deu coragem para pregar. Ele pregou um sermão curto, mas incisivo. Um sermão que foi como uma espada a penetrar no coração dos ouvintes, tanto que sendo eles compungidos, isto é, uma espada atravessou o coração deles. Eles se converteram. Converteram-se no dia de Pentecostes quase 3.000 pessoas. Isso é coragem. Paulo teve coragem de dizer às autoridades: vocês querem proibir a gente, não é? De pregar? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso aí é a coragem para o testemunho. Você diz que não tem coragem de falar aos seus colegas, coragem de falar ao seu chefe, à sua patroa. Você precisa de ter coragem. Dizer que você é de Jesus, que o que faz diferença na sua vida é Jesus. Meus irmãos, havia uma jovem que chamava-se, o nome dela mesmo, um nome bonito, o nome dela, Esmeralda. Esmeralda era recém-convertida, estava noiva. Eu fiz 7 entrevistas com ela,
com ela e o noivo. E no fim da entrevista eu tenho uma entrevista particular com a noiva e com o noivo. Com a noiva, eu ouvi o seguinte pedido: pastor, eu posso manter o meu nome de solteira? Digo, pela lei pode. Hoje a lei permite até que você tenha o sobrenome, o marido tem o sobrenome da mulher e tudo. Agora eu quero saber por quê. Pastor, porque na minha empresa ela era secretária trilingüe. Inglês, francês e português. Na minha empresa não admitem mulheres casadas. Pastor, o que eu faço? Olha, eu vou dizer o que você deve fazer com uma crente. Levar um convite ao presidente da empresa. Convite de casamento. Levar um convite ao seu chefe. Levar um convite ao diretor de relações de trabalho, quer dizer, como é que chama? RH. E você deve pedir à administração para fixar no quadro de avisos o convite, seu convite de casamento. Mas, pastor, eu vou ser mandado embora. Se for, Deus vai abrir uma porta para você. Você tem competência, tem capacidade. Ela fez isso. No dia do casamento, na primeira igreja batista em São Paulo, havia muita gente que eu nunca tinha visto antes. Gente alta, gente clara, gente... O chefe foi o diretor da empresa. Ela teve um mês de férias, viajaram, ela e o noivo, o esposo agora, voltaram. Ela voltou numa segunda-feira, nada aconteceu. Terça-feira, liga o diretor do RH. Esmeralda, pode descer aqui na RH? Ela desceu. Ela sentou-se, ele perguntou, é verdade que você casou? É verdade. Eu quero comunicar-lhe que você foi promovida, que foi a única mulher dessa empresa que falou a verdade. Nós estamos prontos a dizer a verdade, coragem para falar a verdade, coragem para viver de verdade. É isso. Mantendo o nome de solteira e ninguém descobriria. Mesma identidade, tudo. Gente, Esmeralda perdeu o marido num acidente quando viajavam para Jundiaí. Aliás, não, ela morreu quando ia para o acidente. A pancada foi do lado direito, ele chocou-se contra um poste e o poste tomou a cabeça dela, ela morreu. E o rapaz ficou viúvo. Então eu fico pensando, será que valeu a pena ela dizer a verdade? Eu fico pensando na chegada dela no céu. Jesus dizendo a ela, Esmeralda, sobre pouco você foi fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele entrou na presença do Senhor, valeu a pena. Fale a verdade, viva de verdade, tenha coragem de ser crente, coragem de testemunhar, porque isto é muito importante, porque o Evangelho é feito de um testemunho eficaz. Paulo vai ouvir da palavra do Senhor em Atos 23, 11, eu dei um descanso a pessoal da mídia, mas Atos 23, 11, olha o que está escrito lá, Atos 23, 11. Olha a rapidez dela. Que coisa, não é? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Coragem. Cristianismo do século 21 exige coragem. Coragem de dizer a verdade, coragem de ser crente, coragem de falar de Jesus, coragem de viver e coragem para morrer. Eu fico pensando se um dia for assaltado aqui em São Paulo e quiserem tirar a vida. Eu vou dizer ao ladrão, olha, você vai me matar,
Eu não tenho Pix, porque pedem o cartão, não é? Pedem o celular, o número, a senha. Eu não tenho. Por razão simples, né? Os idosos são muito visados, não é isso? Pelos bandidos. Mas se vier com uma arma, diz: olha, eu vou matar o senhor. Olha, você pode me matar. Eu estou preparado para partir, ainda mais que tenho 91 anos. Mas você está preparado para morrer? Eu não tenho arma. Eu só tenho a minha fé. Se querendo, pode me matar. Eu sei para onde vou. Eu sei em quem tenho crido. E sou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é fé para o século 21. É coragem para o século 21. Mas há uma outra palavra com C que eu quero dizer. Aliás, sobre coragem, há um livro de um missionário brasileiro que serviu na Albânia, cuja capital é Tirana. Eu me lembro dos meus tempos do segundo grau. Albânia, capital, Tirana. Um país que foi envolvido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas lá chegou o missionário Henrique Davano Peixoto e sua esposa Henriqueta. E tiveram coragem de ir pela rua, de ir pelas casas. Eles falaram a uma mulher muito sofrida e vivia de uma pensão que dava muito pouco para a sua alimentação. Não tinha banheiro em casa. Tinha de ir ao banheiro lá de fora. Gelo, temperaturas que às vezes chegavam a 10, 15 graus abaixo de zero. Mas eles deram testemunho de Jesus. Essa mulher se converteu. A igreja ajudou a construir um banheiro decente para a família. Que coisa linda. Meus irmãos, temos de ter coragem de testemunhar de Jesus. Há um casal agora que serviu na Romênia. Aposentou-se, foi homenageado pela Junta de Missões Mundiais. Sabe onde vão morar? Na Romênia. Passaram o resto da vida lá. Identificaram-se com o povo. Nós precisamos de ter coragem. Mas uma quarta e última qualidade é compaixão. É a quarta palavra e grande incumbência a igreja no seu livro A Compaixão que Transforma. Esse missionário a que me referi, lembra que a misericórdia é o amor em ação. A palavra compaixão em hebraico tem significado de ter misericórdia, ser gracioso, ser misericordioso, transformar o amor em ação, em socorro, em cuidado. O exemplo de compaixão é exatamente, está lá em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 25 a 37. Vocês comeram bem depois da escola dominical, não estão com fome. Então vamos ler esse texto. Sabe que há crentes que leem tão pouco a Bíblia, que eu no domingo dou uma colher de chá. Eu faço com que eles se atualizem na leitura bíblica. Não é? Leem mais e tudo. Vejam só o que está escrito aí. Eu vou ler um versículo, vocês o outro. Como eu vou ler claro e forte, você lê claro e forte. Vamos ver? E eis que certo homem, intérprete da lei, era escriba, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Você já viu que este mandamento forma a palavra café? Ó, todo o coração, C. Toda a tua alma, A. Todas as suas forças, F. E todo o seu entendimento. Você tomar café, lembre-se de amar a Deus de todo o coração, todas as forças, todo o teu entendimento.
com tomar café. É uma coisa interessante. De manhã, às vezes você nem ora agradecendo. Há muita gente que toma café sem orar. Sabe que em restaurante, às vezes barulhento, há gente que não ora. Eu, quando estou com um grupo de pastores, eu digo, vamos orar e agradecer. Então, pastor, você ora, eu oro. Senhor, agradecemos o alimento. Estava num restaurante muito grande, lá em Belo Horizonte, que tinha dois planos, um de baixo, de cima, nós estávamos na parte de cima. Oramos então, começamos a almoçar. Uns 15 minutos depois sobe um senhor e diz, foi o senhor que fez uma oração. Eu me emocionei, que eu como se fosse um animal. Eu chego, vou comendo, não agradeço o pão nem nada. O senhor me emocionou. Da agora em diante eu vou agradecer a Deus o almoço e a janta. Gente, nós damos exemplo de nossa fé até orando. Aliás, foi o sinal que Ananias disse, não é? Aliás, que o Senhor disse a Ananias. Mas é Paulo, é Saulo, é o perseguidor. Mas ele está orando. Um crente que ora é inofensivo. Só ofende as portas do inferno. Mas não ofende ninguém, a oração. Olha que coisa linda é aqui. Olha o que aconteceu. A isto ele respondeu. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora leiam o versículo seguinte. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o ser morto. Olha as condições que esse homem está. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo, passou por outro lado do caminho. Era um levita cantor. Ele havia cantado bastante no templo, na sinagoga. Música linda. Só que passou por outro lado. Não teve compaixão. Agora vejam, certo samaritano que seguia o seu caminho, e nós sabemos que ele ia negociar em Jericó. De Jerusalém para Jericó, ia descer 800 metros. É a altura que está Jerusalém de Jericó. Que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Então, vendo, teve compaixão dele. O que a compaixão leva a fazer? E aproximando-se, fez curativo dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Veja quanta coisa esse homem fez. Ele primeiro parou, viu o sofrimento daquele homem, aproximando-se, fez curativos com os recursos de que dispunha, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o próprio animal. Eu não sei como ele conseguiu, e o homem não caiu. Talvez tivesse amarrado o homem sobre o animal. Levou-o para uma hospedaria, tratou dele. Agora vejam mais. Leiam. Isso é cuidado, isso é compaixão. A compaixão nos leva a aproximar-nos, a sentir o sofrimento do outro, a prestar o primeiro socorro, a oferecer meios de ele receber melhores atenções. Este homem interrompeu a viagem, dormiu na hospedaria, para ver como o homem passava. No dia seguinte, deu dinheiro ao dono da hospedaria. E disse, olha,
aqui está esse dinheiro, mas se precisar de mais, pode gastar, que eu pagarei quando voltar. Que coisa linda. Isso é compaixão. O mundo precisa de gente compassiva. O mundo precisa de gente que transforme a fé em ação. E Paulo diz que Deus nos dá tanto a vontade de fazer, como o poder para fazer. O querer e o efetuar. Então, nós precisamos de pedir isso, compaixão. Há gente triste junto de nós. Há gente que chega ao trabalho com a cara triste, coração triste. Chega o seu colega, a sua colega e diz, você está triste por alguma coisa? Ah, você nem sabe o que está me acontecendo. Na hora do almoço, lógico, não na hora do trabalho. O que lhe aconteceu? Então, ele ou ela vai contar. Você ora com ele ou ela. Dará uma palavra sábia, pedirá ao Espírito de Deus sabedoria para aconselhá-lo. Isso é compaixão. Disposição de ouvir, disposição de sentir, disposição de ajudar e de sacrificar-se até. Mas ajudar aquele que precisa. Temos de ser movidos por compaixão. A palavra compaixão no Novo Testamento, então, significa misericórdia, ter profunda consciência e simpatia pelo sofrimento do outro. Jesus mostra compaixão das pessoas e das multidões. Em várias ocasiões, o Evangelho diz, e Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão dela. Porque era como ovelhas que não tinham pastor. Teve grande compaixão porque tinham fome. Jesus demonstra compaixão. Mas ele não fica só no sentimento. Ele vai à ação. Vocês devem dar de comer. Mas, Senhor, não temos nada. Procurem. Aí acharam um menino, cuja mãe, previdente, havia dado a ele o quê? Uns pãezinhos e uns peixinhos. 5 pães e 2 peixes. E os apóstolos disseram, você quer emprestar isso para Jesus? Sim, eu dou. Jesus pegou aqueles pães e peixes, orou. Chamou os discípulos e começou a distribuir pão e peixe. E toda a multidão foi alimentada. Mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Jesus quer que a compaixão se traduza em ação do amor. Do amor ao outro, do amor que quer o bem do outro, a segurança do outro, a salvação do outro. Meus irmãos, que essas qualidades estejam presentes na Igreja 21. Vejam, finalmente, Colossenses 3,12. Meus irmãos, que coisa linda. Paulo usa uma expressão aqui, que vale a pena. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. É nossa responsabilidade. Vejam que Paulo usa uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, logo, como eleitos de Deus, nós fomos eleitos, santos e amados, somos amados, revistam-se de profunda compaixão. Nós temos que fazer da compaixão uma roupa. Ela nos cobre inteiramente, as mãos, os pés, o rosto, para nós servirmos. Revestivos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Coisa linda, não é? Que coisa. É isso que devemos fazer. Senhor, reveste-me de compaixão. Meu coração é muito fechado, Senhor. Eu sou egoísta, só penso em mim. Eu penso nas minhas coisas, eu penso no meu dinheiro, eu penso nas coisas que eu preciso comprar. Eu não me lembro de outros, não me lembro do teu reino. Eu não contribuo, não sou dizimista, eu não participo da obra do Senhor. A minha igreja tem um orçamento e já levantou muito menos do que o necessário. Eu quero ser bênção, eu quero te servir. Porque quando você contribui para o Senhor, reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e tudo que enche a terra. O mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, você não é dono de nada. Você é administrador.
da sua inteligência, dos seus talentos, do seu salário, da sua influência. E tem de usar isso para a glória de Deus. Para isso, é preciso que sejamos revestidos de compaixão, de bondade, de benignidade, para realizarmos a obra do Senhor. Eu já desci lá de cima, vim aqui para baixo, estou mais perto de vocês ainda. Eu queria olhar para os olhos de vocês. Apesar dos óculos. Quando eu for idoso, eu vou usar óculos. Por enquanto, ainda sou jovem, então não uso. Que bênção é podermos servir ao Senhor. Meus irmãos, este é o meu apelo hoje à Igreja 21. E eu espero que o pastor da igreja tenha acesso a essa mensagem, como já teve, eu mandei para ele. Convicção, comunhão, coragem e compaixão traduzem a visão e ação desta igreja, que é contemporânea, mas tem raízes firmes na palavra e nos princípios oferecidos para a igreja de todos os tempos. Firmeza na fé, crescimento na graça e conhecimento do Senhor, comunhão e unidade no corpo de Cristo, coragem para viver e testemunhar a fé e compaixão pelos perdidos, pelos que carecem, caracterizem esta igreja para a glória de Deus e expansão e extensão do seu reino na terra. Amém? Deus nos abençoe ricamente.